Vamos começar então. Vamos começar então. Então, a ideia aqui é a gente brincar, desenvolver um código do zero, full stack. Vamos fazer aí front, back, AWS, tudo para colocar nossa aplicação no ar, né? Então, a ideia aqui é a gente começar planejando o nosso app, nosso código, e o que a gente vai fazer. Então, aqui, abrir o Miro, primeiramente. Para a gente poder fazer uma documentaçãozinha básica do nosso app ali. O que que eu tô querendo brincar aqui, né? Como é que a ideia é fazer um aplicativo de esse que o cara vai ganhando, por exemplo, tu vai na cabeleireira cortar o cabelo, aí a cada 10 cortes tu ganha um corte de graça. Então a ideia é isso. A ideia é essa. A gente fazer um aplicativozinho de fidelidade, onde a gente vai marcando quantas vezes a pessoa foi, teve a presença, né? E aí, em cima disso, ela tem direito a um prêmio, seja lá qual for. Então, vamos brincar aqui de planejar isso primeiro. Montar um quadrinho aqui nosso. E vamos primeiro descrever, né? O que a gente quer fazer. App de fidelidade. Beleza? E o que a gente quer fazer? A gente quer fazer que um usuário, né? Então vamos botar tem bonequinho aí. Ah, fala. Então vamos fazer o nosso app. Diminuir o tamanho isso aqui. Ó. Ah, vamos fazer um app, né? Vai fazer um app mobile first. Esse elemento que tá ruim, né? Mas vamos lá. Fazer um, vamos fazer o nosso app. O nosso app, ele vai se integrar com uma API dele e a nossa API vai se comunicar com um banco de dados. Ok, vamos começar com o básico, tá?
Então a gente vai fazer essa brincadeira aqui. Não vamos fazer tudo hoje, tá? Então, a minha ideia é a gente trabalhar 1 hora por semana nesse projetinho. Então vai ser todo domingo, das 11 para meia-noite. Pra gente começar a semana feliz. Ah, então a nossa ideia aqui, minha ideia aqui é exatamente essa. Então, minha ideia é essa, né? Então aqui vamos começar com essa brincadeira aqui. Um app com uma período, com banco de dados. E a gente vai ah, dificultando se for preciso, conforme o que a gente vai querendo fazer. Então, qual é a premissa? Né? Então vamos começar com a premissa do app. Não sei se a gente vai chegar a entrar em código hoje, tá, galera? Então, assim, hoje vai ser mais de boa. A primeira aula, primeiro aula não, sei lá, né? Primeiro vídeo. Então, a gente vai discutir, vai falar muito de como a gente quer fazer e talvez dar entrada em algumas ferramentas. Então, assim, acho que dificilmente a gente vai entrar em código real hoje, tá? Mas a ideia é conseguir ah, rodar aí o processo do dia a dia de como seria aí o trabalho na prática, no, bem trazendo o mundo real mesmo. Então, e se tiverem dúvida, se eu falar coisa que não entendam, fiquem à vontade para perguntar e a gente vai tentando esclarecer as dúvidas, beleza? Nessa ou em outra conversa. Então, qual é a premissa do app? Então, as premissas do app é quero coletar cada presença, cada presença do user. A primeira coisa que a gente precisa fazer é essa, coletar a presença do user, né? Por quê? Porque a gente está dizendo que nossa primeira brincadeira aqui vai ser cada vez que ele visita a nossa loja para fazer uma interação, nosso caso aqui, uma barbearia, então toda vez que eu vou lá cortar meu cabelo, eu tenho que ter uma presença lá, né, de consumo, aonde somando 10 eu vou ganhar uma de graça, perfeito? Então, essa é a nossa lógica de negócio principal, beleza? Então, eu quero coletar cada presença do meu user. Então, a primeira coisa que a gente tem que resolver. A segunda coisa é de coletas. Eu quero fazer algo, né? Então, vamos deixar mais claro aqui, né? Dada uma quantidade de coletas, quero fazer algo. Então, eu vou fazer alguma coisa se eu tiver uma quantidade de coletas, beleza? Então, dada uma quantidade de coletas, quero fazer algo. E eu, rolar uns prêmios.
Claro, quantidade. Coletas. Pode ser um cashback, pode ser um 10%, pode ser um de graça, 100%, né? 100% no exemplo que eu dei. Então, básico, básicozinho, tá? Não nada de base. O que que a gente, né? Então, essa é a premissa do nosso app. Vamos botar aqui, premissa, né? Então, botar, vamos botar aqui, objetivo, objetivo. Então, a gente ainda não começou a destrinchar o que que a gente vai fazer em cada parte, beleza? Ah, então, tô pensando como é que eu vou começar, que eu não tenho noção muito da audiência que isso aqui vai ter. Então, eu posso entrar em conceitos que talvez a galera não domine. Mas aí vai perguntando aí, eu vou tentando explicar conforme eu vou entendendo que ler um próximo conversa ou não. Enfim, vamos ver. Ah, então, esse aqui, beleza, nosso objetivo. Então, vamos começar de trás para frente. Vamos começar. A gente vai começar planejando nosso banco de dados. Depois a gente vai começar planejando nossa API. Depois a gente vai começar planejando nosso app. Ah, vamos falar aqui um pouquinho das tecnologias que a gente vai usar em cada uma das partes. Beleza? Então aqui no nosso app a gente vai trabalhar com React. A ideia não vai ser React Native, porque React Native ele conversa direto com o celular. A ideia é que a gente vai fazer um projetinho em React, hospedar ele no S3 lá na AWS. Então a gente vai criar, tá aqui a AWS, a gente vai criar uma conta zerada na AWS desde o início. Então a ideia vai ser fazer tudo desde o início. Então a gente vai criar nossa conta na AWS desde o início. A gente vai criar nossa conta no GitHub também. Eu já criei aqui a conta no Git, pra gente fazer a documentação e fazer o planejamento, beleza? Então a gente vai trabalhar aqui com o app. Vai, com code front. Ah, a gente vai construir um servidor em Node.js. Vamos trabalhar com Express. Eu gosto muito do Adonis, tá? Mas a ideia é que a gente vai trabalhar com Express, que é mais aberto, mais fácil de debugar. Enfim, Adonis exige uma compilação, papapá, etc. E então, como trabalhar com Express. E nosso banco que vai ser mais que a gente poderia trabalhar com SQL, mas a gente depende do Mongo e tal. Esse projeto é um projeto pequeno, caberia a gente trabalhar com NoSQL também. Mas enfim, vou trabalhar com MySQL aqui. Até porque a gente pode brincar com outros conceitos de forma melhor. A gente pode brincar com conceitos ah, de análise de dados, né? Então, ah, fazer uma brincadeira aí de, por exemplo, sei lá, quais meses o cara vai utiliza o serviço mais ou menos, enfim. Então a gente pode brincar um pouco com informações de dados de forma relacional, montar algum relatório, alguma coisa interessante. Então fica mais bacana. Acho que dá mais espaço pra gente explorar
o produto e a brincadeira. Tá? Então, vamos documentar isso aqui, até pra gente poder também retomar na próxima conversa, tá? Então, vamos montar um quadrinho aqui só do app. E começar. Não, vamos começar do banco, né? Montar um quadrinho só do banco. E vamos começar a planejar esse banco, beleza? Então, vamos montar um quadrinho aqui. Parará. Quadrinho 2. Então, como eu falei, a gente vai começar de trás pra frente, vamos começar do banco, tá? Por quê? Porque a gente precisa sempre ter uma boa estrutura de dados pensando no que a gente quer fazer. Ela não pode limitar a gente, da gente poder expandir ou não. A gente não precisa ter ela agora, nesse momento, completamente estruturada para tudo que a gente vai querer fazer no futuro. Mas é importante, ah, a gente ter ela, aberta para a gente conseguir colocar novas features sem problema dentro dela, beleza? Então vamos começar aqui escrevendo o nosso. Vamos começar aqui, database. Vamos botar aqui, a gente vai trabalhar com MySQL, beleza? Por que a gente vai trabalhar com MySQL? Por questão de custos. Primeiramente, por questão de custo. Ele é o banco mais. Ele é o banco que entra dentro do Free Tier, lá dentro da AWS. Depois a gente vai entrar lá e vamos falar sobre isso. Depois a gente poderia trabalhar com a Aurora, que é uma dissidência do MySQL. Depois que a MySQL comprou a Oracle, depois que a Oracle comprou a MySQL, né? E aí a galera do MySQL passou a desenvolver o Aurora com base no código que tinha do MySQL. Só que o Aurora, ele não tá no Free Tier, eu acho, dentro da AWS. A gente pode ver isso lá depois. Ah, né, então, primeiramente tem uma questão de custo e, segundamente, o MySQL, ele é mais difundido e é mais utilizado pela galera, em projetos, né? Então, provavelmente tu vai pegar um projeto legado em MySQL por aí. Então, o MySQL é um cara interessante pra gente trabalhar, nessa ideia. Beleza? O que que a gente vai fazer aqui no nosso MySQL, né? Então, a gente vai ter, deixa eu pegar um quadradinho. Então, a gente vai ter uma tabela. A gente vai ter várias tabelas. Quer dizer, várias não. Projeto pequeno, né? Projeto não é um projeto grande. Então a gente tem que ter primeiramente uma tabela de user, né? Então precisa ter usuários. Sem usuários aqui a gente não faz nada, já que a gente quer contar quantas vezes, né? Então vou voltar para a premissa, né? Então eu quero saber quantas vezes um usuário foi me visitar lá na minha loja. Então para isso eu preciso ter usuários, ok? Então eu preciso ter usuários. Usuários precisam estar vinculados a lojas. Por quê? Porque eu não vou fazer esse meu projeto, para uma loja. Eu vou fazer ele no estilo white label, no estilo plataforma, beleza? Então eu posso ter várias lojas cadastradas dentro do meu app e cada loja utilizar, construir em cima dessa API o seu próprio app. Então a gente vai entregar, né? Então aqui a gente vai poder entregar vários apps, um app para cada loja, ah, mas todos dentro de uma mesma base de dados e todos consultando uma mesma API. Beleza? O que significa que a nossa API precisa ser escalável, porque a gente não sabe quantas pessoas vão estar usando o app e quantas lojas vão ter esse app, beleza? Opa, vamos voltar para cá. Então, precisa ter user, ele precisa estar vinculado à loja. Uhum. E o user precisa ter visitado a loja e ter feito uma compra, né? Então, eu vou chamar agora de visitas, porque eu não tenho um nome melhor, mas user tem visitas, né? Então, o user ele vai ter visitas. E essas visitas precisam ser de uma loja. Por quê? Porque se lembra, né? É uma plataforma com várias lojas.
beleza? Então, se é uma loja com várias lojas, a minha visita precisa estar vinculada à loja, porque eu não sei de quais lojas vão ser a visita. Então, vamos dizer que esse cara aqui, vamos dizer que o nosso amigo aqui, o José, ele visite a loja um e a loja 2, beleza? Se ele visita a loja um ou a loja 2, ele ganhou duas visitas. Se eu não sei de qual loja é, né? E aí, ele visitou, imagina que ele visitou cinco vezes a loja um, cinco vezes a loja 2. E aí, na sexta vez que ele vai na loja um, ele ganha, né, o seu cashback, o seu descontinho por 10 visitas. Mas se ele não fez 10 visitas na loja um, ele fez 5 visitas na loja um, 5 visitas na loja 2, certo? Então, por isso a gente precisa desse relacionamento aqui. A gente precisa desse relacionamento aqui, porque eu preciso saber, né? Quantas vezes ele foi na loja um, quantas vezes ele foi na loja 2, de forma independente, beleza? Eu preciso ter uma tabela de benefícios. Por quê? Porque é o benefício que ele vai ganhar, atingindo uma condição, né? Então, vamos, vamos colocar um benefício. E os benefícios vão ser diferentes para lojas, né? Cada loja vai poder ter mais de um benefício. Be- benefícios. Beleza, então eu vou ter uma tabela de benefícios. Eita, vamos puxar esse cara mais pra cá, por quê? Porque benefício vai ter que estar aqui em cima. Por quê? Porque benefício ele tem que estar vinculado a um usuário e vinculado a uma loja. Na verdade, não, né? O benefício tem que estar vinculado à loja, né? Mas um usuário pode adquirir um benefício, né? Então, a gente vai ter que fazer, vamos deixar desenhado assim, tá? Mas aqui qual é a treta, tá? Qual é a treta? Treta é que eu não posso simplesmente vincular isso dessa forma, tá? Esse aqui é um N para N. Eu consigo botar uma setinha desse outro lado também? 27. Bom, vamos deixar assim. Vamos usar essa ferramenta direito. Tô aprendendo aí. Mas beleza. Droga, eu não quero puxar o quadro. Eu quero selecionar tudo. Aí, ok. Então, assim, é importante, né? Eu vou fazer diferente para ficar melhor elucidado. Tá? Então, assim, benefícios são de uma loja única e exclusiva, tá? Então, benefícios não são compartilhados por lojas, tá? A loja ela pode criar um benefício, depois da interface a gente vai ter que criar regras de benefício. Então, porque o benefício pode ser por desconto, ele pode ser por valor inteiro, cheio, nominal, ele pode ser 100%, 50%, 20%, sei lá, né? Então, o benefício é construído para a loja, tá? Só que um usuário pode ganhar o benefício. E aí aqui a gente vai fazer uma mutreta. A gente vai colocar uma tabela intermediária. Não, não é o quadro que eu queria fazer. Droga. Beleza. Mas vamos deixar aquele quadro ali, a gente vai precisar no futuro. Ah, então aqui a gente vai construir uma tabela intermediária. Tá, essa nossa tabela intermediária, ela vai ser uma tabela de ligação. Vai ser uma tabela user benefício. Benefício. E aí, por quê? Porque um user pode ganhar mais de um benefício, né? Opa! Só que eu ia colocar em outro lugar.
Aqui. O user ele pode ganhar mais de um benefício. Beleza? Né? E é nessa tabela user benefício que a gente vai colocar qual benefício, qual data, válido até quando. Que daí a gente chama de pivô. Tá? Então ela vai ser também uma pivô, ela vai conter dados. Ela não vai ser só uma tabela de ligação aqui, tá? Aonde eu tenho um user benefício, porque o, o simples aqui numa ligação end-to-end seria essa tabela simplesmente ter dois IDs, tá? O ID do user e o ID do benefício. E deu. E dessa forma, a gente vai ter mais de um user, você vai ter mais de um benefício ao mesmo tempo, tá? Só que a gente vai adicionar dentro dessa tabela aqui informações, além dessas duas. Então a gente vai adicionar aqui a data de recebimento desse benefício, a expiração desse benefício, até quando ele vai, ou coisas assim, sabe? Então, aqui eu já estou deixando estruturado para a gente poder fazer isso. A ideia é fazer isso. Vamos ver se depois, na hora de implementar, vai ser uma boa escolha ou não, na hora que a gente começar a programar e começar a fazer as primeiras queries, vamos ver se vai ser uma boa escolha ou não, se a gente vai ter que mudar isso aqui, tá? Mas a ideia aqui é que a gente faça isso, ó. Não sei se a gente vai chegar aqui. Bom, vai, conversa a gente vai, então eu vou poder ficar aqui documentado para nossa próxima conversa a gente poder trabalhar isso de novo, tá? Então, né, então aqui, ideia. Eita, ideia. Conter dados referente a interligação virar respiração. Beleza? Tô digitando sem acentos porque eu odeio digitar acentos. E também porque aqui é o nome do meu campo que eu vou usar, né? Na tabela do banco de dados a gente não tem acentos, tá? Então esse aqui é o campo exatamente. Acho que isso aqui tá muito embolado, então vamos puxar pro ladinho. Ok, então tá bem simples esse monte de dados, tá? Esse projeto tá bem simples, tá, gente? Tô me surpreendendo assim que tá muito simples. Mas vamos começar simples, vamos começar pequeno. Se a gente precisar, depois a gente ah, complica, né? Então, não vamos nos preocupar com features agora que a gente não quer controlar, o que não quer fazer. Ok? Então, esse aqui é o nosso planejamento, nosso banco. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente é o banco, a gente sabe dentro que a gente tem que planejar esse stack para frente. Então, a gente tem nosso banco, a gente tem nossa API, a gente tem nosso app, tá? Ahn, então, vamos trazer esse quadro, nosso quadrinho mais para cá. O quadrinho 3. E botar ele aqui embaixo.
Então agora vamos falar um pouquinho sobre nossa filhinha, beleza? Vamos tentar aqui montar um mínimo que ela tem que responder, algumas rotas. Eu vou falar um pouquinho então de API, tá? Então deixa eu puxar aqui. Então aqui, vamos trabalhar com nossa API Node Express. Vamos trabalhar com Express, beleza? Então aqui a gente vai. Vamos botar aqui algumas ferramentas que a gente vai usar. A gente vai usar, o próprio nome já diz, né? Node.js. Então, a gente diminui um pouquinho a fonte para não ficar gritando em cima. Beleza? Aqui. Então a gente vai usar o Node. A gente vai usar Express. Botar. O Express ele é uma ferramenta que a gente usa dentro do Node para a gente poder trabalhar sem o servidor web. Então ele define toda essa parte aí de arquitetura, né? Da aplicação ali. Então, rotas, ah, filtrando, basicamente. Muito de trabalho ali dentro do Node. E basicamente vai fazer toda essa definição de rotas e trabalho em relação a isso, tá? Ahn, o que que, né, o que que eu, é uma opinião, eu não quero trazer muita opinião. O que que eu acho? Eu acho que o Express, ele, apesar de ser o mais difundido hoje, pra galera que trabalha com a PM, eu acho que para alguém que tá começando, o Express, ele é um pouco mais complexo de usar. Ele te deixa muito aberto a tu fazer bastante coisa, o que é bom, mas também é ruim, porque daí a gente precisa saber utilizar isso com um pouco mais de sabedoria. Quando a gente usa o Adonis, por exemplo, o Adonis ele tem um namespace mais fechado, então controller no controller, model são no model, então ele te deixa mais. O Adonis, ele, por exemplo, ele vai te deixar mais fechado, onde as coisas têm seus devidos lugares dentro da aplicação. E isso é mais fácil para quem está começando. Ele te dá uma estrutura mais model controller bem definida do que o Express, tá? Então o Express te deixa mais solto, o que significa que a gente pode fazer bobagem aí, né? Codando de forma mais fácil. Então, é uma consideração minha sobre o Express. A gente vai fazer bonitinho, tá? Então tem um cara que ele já vem uma bagagem mais arquitetural, mais Java, mais tal. Ele é. Ele vai se dar melhor. Ele vai fazer um. Não é que ele vai se dar melhor, vai fazer um Express mais bonitinho, mais certinho. Ah, e um cara que tá começando pode fazer um código mais
confuso, mais difícil da manutenção, definindo algumas coisas em lugares não apropriados, e isso pode ser meio chatinho para um projeto grande e poder dar manutenção depois de forma correta, tá? Então, a ferramenta que a gente vai usar aqui vai dar um Sequelize para a gente poder, como ORM, para a gente poder fazer acesso ao banco, tá? Eu acho legal dividir em várias ferramentas, acho legal a gente trabalhar com Sequelize porque a gente consegue ah, ah, ver a query de uma forma melhor, então assim, ele não abstrai tanto, né? Por exemplo, não é uma coisa ruim, mas é uma coisa, por exemplo, dentro do Adonis, ele vai abstrair, né, muito isso, e então, né, o Sequelize ele vai ser mais parecido com se a gente estivesse mexendo dentro do banco, então eu acho isso legal no contexto que a gente está aqui de aulinha, né? Então, o Adonis ele usa o Lucid e o Lucid ele abstrai mais, então a gente não consegue ver por baixo exatamente o que está acontecendo. Só que lá a gente consegue, ver mais na pele ali o que que tá rolando na collector, aí tá executando, a gente tá mais perto do banco. Isso aí, então acho que é bacana. Acho que é bacana nesse ponto, tá? Então a gente vai, então aqui algumas ferramentas que a gente vai trabalhar. Basicamente a nossa brincadeira vai rodar muito em cima disso aqui. Depois, dependendo do que a gente for explorar e como a gente for fazer, a gente vai estar trabalhando com outras ferramentas, ah, ou não, mas esse aí vamos deixar o código nos dizer, né? Então, beleza. Então a gente tem que ter, então a gente tem que ter um ponto de contato, né? Então, um ponto de contato com o nosso app. Então, lembrando, o cara vai entrar no nosso app. O nosso app ele é de uma loja em específico, então ele vai ter que dizer para nossa API qual loja que ele tá. Ah, o nosso usuário vai ter que construir um login ou logar, né, lá dentro. Vai ter que dar um check-in, né? Eu vim aqui, né? Então, ele tem o check-in, eu vim aqui. Isso a gente pode pensar de duas maneiras, né? Pode pensar, o usuário deu um check-in, eu vim aqui, mas aí ele só foi lá e deu um check-in, não comprou nada, então não validou, né? Ah, e o nosso. ah, ou a gente pode ter o app na nossa loja, onde o cara do caixa ali dá o check-in, né? No caso, o cara falou e veio aqui. Mas a gente poderia pensar que o user também ele pode escanear a nota, né? Que ele recebe o comprovante do cupom ali, gera um QR Code e ele escaneia o QR Code. E aí, escaneando o QR Code, ele ganha ali a sua visita lá, né? Também poderia ser nessa ideia. Não sei, vamos pensar aí. Podem deixar aí ideias também. O que que vocês acham legal? Vou começar aqui com algumas rotas. Rotas. Quais são as rotas que a gente quer trabalhar? Que a gente precisa, na verdade, para trabalhar. Então a gente tem que ter rotas de autenticação. Então vamos botar auth, né? Auth login. Então o cara pode logar, simplesmente logar. Essa rota tem que ser pública, né? Então vamos botar aqui que essa rota vai ser pública, beleza? Eu tenho que ter create, vamos criar, né? Essa rota também tem que ser pública, né? Porque eu nunca vi, então eu tenho que criar uma conta, tem que criar uma login, tem que criar uma conta. Seja
Independente se a gente for trabalhar com o usuário da loja ou com o usuário cliente, tá? Ele tem que fazer o login e ele tem que criar uma conta, beleza? Hum, faltou uma coisa aqui. Eu não botei aonde a gente vai criar os benefícios, a gente vai criar as coisas, né? Eu coloquei só um app. Então, esse é o nosso objetivo final. Mas a gente vai ter que ter um back-office aqui, né? Então vamos construir um back-office também, tá? Vamos puxar bem pra cá, vamos copiar aqui. Tá, o que que é um back-office? Back-office é um gerencial, tá? Então, opa. Então, gerencialzinho, um admin, né? Então, assim como lá no WordPress a gente tem um lugar para poder fazer a gestão dos nossos sites, é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai construir um back-office, um includezinho, onde o cara vai poder ver os relatórios dele, ver quais clientes ele tem, ah, de repente mandar algum WhatsApp para algum cliente, né? Fazer alguma campanha, alguma coisa de marketing, sei lá. Compensar. A gente pode definir o que a gente vai fazer depois. Beleza? Então, tem que ter um auth, tem que ter um login, seja do usuário, seja de quem for, tá? O que significa que se a gente vai ter um back-office ali, então aqui meu user, ele vai ter que ter papéis, né? Então vamos botar aqui roles, né? Então, user necessita papéis, né? Então, por quê? Porque eu posso ser o usuário do eu posso ser um usuário administrador, aonde eu vou estar, opa, eu posso ser um usuário administrador, aonde eu vou estar acessando meu back-office para criar minhas regras, as minhas coisas. Eu posso ser um usuário cliente, aonde eu tô, enfim, consultando quantas vezes eu fui, quais direitos eu tenho. Eu posso ser várias coisas, tá? Então tem que ter o roles, meu cara. Ah, eu tenho que ter uma rota minha. Essa rota minha, ela não é pública, ela já é privada, tá? Então, vou fazer aqui pra ficar mais de boa. Privadas. Públicas privadas. Então, eu vou ter que ter a rota min. Dentro de rotas privadas, eu vou ter que ter uma rota min. Que vai trazer os dados do meu usuário. Vai dizer que meu usuário é, fotinho do meu usuário, whatever. Né, o logo, sei lá. Né, a última vez que logou, vai gerar o token de login, vai dizer se ele pode manter logado ou não. Então, a rota de login é que traz a personalização do usuário. Ele pode retornar login? Pode. Mas não é o agradável, não é o ideal. O login só fala, a ideia do login é só ele fazer login, a ideia do create é só ele fazer create. Que, por questão de segurança até também, né? Então o cara pode ficar brincando nessa rota aqui de login e tentar descobrir dados do cara, enfim, tal. Então, o ideal é que a rota de login e a rota de create elas não façam nada além do que elas têm que fazer. Criar o seu login e executar um login, beleza? E aí o Mickey, ele vai dizer os dados do usuário, né? E aí ele vai ser consultável somente após
é de ter um token, né? E isso garante minha segurança, tá? De acesso, beleza? Então eu tenho minha rota de mim. Eu, como usuário, quero saber quantas vezes eu já fui na loja. Então, eu quero saber minhas lojas, né? Então, eu posso ter uma lista de lojas. Eu devo ter uma lista de lojas. Quais são as minhas lojas? Eu quero saber quantas visitas eu tive na loja X, beleza? Eu quero saber quais são os benefícios daquela loja, né? Ah, se eu tenho as visitas, se eu tenho os benefícios, umas regras, eu consigo já aqui mostrar para ele, por exemplo, quantos por cento ele tem. Não preciso fazer uma nova rota para isso, né? Porque dentro das visitas eu tenho quantas visitas ele fez. Dentro dos benefícios, eu tenho, por exemplo, eu tenho as regras, eu tenho quais são os benefícios e as regras, e eu posso apresentar para ele o quantos por cento ele está de acordo com cada benefício. Então, por exemplo, se eu tenho benefício que, ah, vamos no clássico, né? 10 cortes de cabelo me dão um novo corte de cabelo, e eu tenho ali que as minhas visitas àquele cabeleireiro são 7, então eu consigo já fazer um cálculo ali dizendo que 70% eu atingi 70% para mim conseguir ganhar meu benefício, beleza? E aí eu tenho um gamification ali que me dá vontade de ir lá de novo e poder fazer mais um corte, né, de graça para eu poder ganhar o benefício, né? Então já, né, então, vamos ver, eu acho que não tem, eu acho que isso aqui já tá bem coberto pra gente fazer bastante coisinha legal, tá? Ah, vamos ver, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Tem loja, tem benefício, tem user, papapá. Então, baseado na tabela que a gente tem, tá? Isso aqui já resolve muita coisa, tá? Então, ah, né? Aqui eu não, aqui ainda não trabalhei o que que é get post e não falei de verbos HTTP, enfim, request e tal, mas vamos deixar isso para outro momento. Então, aqui uma outra palavra-chave que a gente teria aqui é REST. Vamos deixar para falar sobre o REST na próxima conversa. Daí a gente entra trabalhando em cima disso. Então, aqui algumas rotas que a gente vai ter, ok? Como a gente vai estar trabalhando com o Express, tá? Como a gente vai estar trabalhando com o Express e como a gente vai trabalhando isso como sendo uma API que vai entregar informações para dois apps diferentes, tá? Um app de cliente, um app de back-office, tá? Então, o que que a gente vai trabalhar aqui nesse ponto de comunicação é um JSON. Então, a gente vai trabalhar com. E depois a gente vai estar trabalhando com o REST também. E o padrão do REST é um JSON, né? Então, a gente vai estar trabalhando aqui com REST e JSON, beleza? Tá? Então, folder. Então, o JSON nada mais é do que uma estrutura de dados, tá? Ah, com uma linguagem própria dizendo o que que é cada tipo de informação. Então, ali, aí ela diz o que que é um objeto, o que que é um array, né? Então, dependendo de como tu coloca as coisas ali dentro, ele vai ser um inteiro, uma string, etc, tá? Então, vamos falar sobre isso quando a gente começar a construir um JSON, beleza? Então, a gente vai a gente vai fazer isso. Por que que eu falei disso agora nesse momento? Porque eu vou falar sobre as camadas que a gente vai ter dentro do nosso Express. Então, nosso Express, ele vai ter três camadinhas, tá? Ele vai ter uma camadinha de entrega de dados, que vai ser o nosso JSON.
equivalente a uma view, mas não vou dizer que é uma view porque ele não tem HTML, tá? Ele vai ter o nosso JSON. Ele vai ter um controller, aonde a gente vai efetivamente construir a nossa lógica. Controller, onde a gente vai estar efetivamente construindo a nossa lógica, beleza? Ele vai ter um módulo, uma camadinha de módulo, aonde a gente vai ter a nossa estrutura do nosso módulo e os nossos consultas de acesso ao banco e etc. Então aqui a gente vai ter a nossa estrutura do nosso módulo com alguns métodos de acesso ao banco. Ele vai retornar isso para dentro do módulo, a gente vai ter a nossa lógica de negócio. Então, dizendo se aquele cara já tem direito a usar, não tem direito a usar, alguma coisa assim. O nosso JSON vai entregando nosso JSON para camada de aplicação, para camada de aplicação não, para as aplicações, né? Então, e as aplicações vão implementar suas interfaces e etc. com base nesse cara aqui. Então é importante aí a gente pensar que dentro das nossas aplicações, a gente vai ter somente lógica de apresentação. A gente não vai ter lógica de negócio. A nossa lógica de negócio está dentro da nossa API, tá? Então, vamos escrever aqui para deixar bem marcado. Então, a nossa API ela é responsável pela. Nossa API é responsável pela nossa lógica de negócio. E as aplicações são responsáveis pela lógica de interface. Beleza? Ou seja, a API é responsável por implementar as regras, toda e qualquer regra que a gente definir. Se a gente definir a regra boba, tá? Se a gente definir que o me entrega os dados somente depois de logado, quem é responsável por isso é esse cara aqui. E não esse cara aqui, tá? Então, esse cara aqui ele não tem acesso a toda a informação e aí ele que esconde ou não para o cliente o que ele vai mostrar, né? Quem define o que pode sair para o cliente ou não é esse cara aqui. Isso a gente garante de duas coisas. A gente garante segurança de informação, primeiramente. Então a gente garante que somente vai ter acesso a dados quem tem acesso àqueles dados, né, via o nosso login. E segundo, a gente garante que as duas aplicações ou mais vão ter ah, coerência nas informações, né? Por quê? Porque eu garanto que a lógica apresentada para uma rota nesse cara aqui é a mesma apresentada para esse cara aqui. Ah, mas no back-office, eu quero poder liberar alguma informação a mais que eu não tenho no app. Beleza, a gente vai construir uma rota específica para o back-office daí. E essa rota para o back-office daí a gente vai ter essa informação a mais que a gente não quer mostrar lá no app, beleza? Então, a gente pode fazer isso, construir rotas específicas para esse cara aqui e rotas específicas para esse cara aqui, aonde tem a lógica própria, porque são dois clientes diferentes, né? Esse cliente aqui é um cliente dono da loja e esse cliente aqui é um cliente cliente da loja, né? Então aqui a gente está trabalhando no B2C e aqui no B2B, né? Então é bem provável que a gente vai ter lógicas de negócio diferentes para cada um dos dois, mas a gente vai ter lógicas de negócio parecidas entre os dois. Então,
é importante também a gente manter essa coerência, tá? De informação. Hum, então, deixa eu ver. Pá, pá, pá. Então, a gente falou de API, a gente falou da nossa estrutura de banco, a gente falou um pouquinho do nosso app. E, como eu falei, eu vou fechar por aqui hoje, porque senão eu vou entrar em assuntos que eu não vou conseguir concluir na nossa conversa de hoje. Então, vamos ir para a próxima, vamos deixar para a próxima. Tá, então o que que a gente vai ver na próxima? Vou montar um quadrinho novo aqui do que a gente vai ver na próxima. Pra mim também não me esquecer. Então, nossa próxima conversa. Tá, então, nossa próxima conversa. Obrigatoriamente a gente vai construir o nosso GitHub, beleza? A gente vai construir, a gente vai construir o nosso login da AWS, nosso login do GitHub, nosso login da AWS. A gente vai. Eu já tenho o Node instalado aqui, mas a gente vai ah, começar a codificar em VS Code. Então, aí, para quem já quiser ir adiantando isso, fica à vontade, tá? Mas quem se perder nesse caminho aí não tem problema. Eu vou fazer passo a passo tudo, tá? Então a gente vai codificar nosso VS Code e no nosso VS Code a gente vai usar dois caras legais aqui. Então aqui é o AWS Toolkit, é uma extensão, tá? E o Amazon Q, tá? São duas extensões. O Amazon Q é equivalente ao Copilot, para quem já brinca lá no, acho que é do GitHub, né? É equivalente ao Copilot, que é uma IA que ajuda a codar, tá? Então, e o AWS Toolkit é um carinha que ajuda a controlar a AWS do nosso próprio ambiente sem precisar estar entrando na AWS para fazer isso. Então a gente vai brincar aqui de infra as code, tá? Também. Então a gente vai estar controlando a nossa AWS sem precisar estar dentro da AWS. Eu vou mostrar as duas coisas, tá? Como é que é fazendo lá e como é que é fazendo via infra as code aqui dentro da AWS Toolkit, beleza? Então, essa aqui vai ser a nossa. A gente vai começar a dar os primeiros passos nesses casos aqui na nossa próxima conversa, beleza, galera? Então, é isso aí por hoje, que senão eu vou começar a entrar em ambiente aí que eu não vou conseguir fechar.